Olha, estamos de volta. O governo já anunciou que vai recorrer dessa decisão da Justiça que suspendeu de maneira liminar a votação do projeto, que aumenta a contribuição previdenciária. Quem está aqui no estúdio é o secretário da Casa Civil, Leonardo Espíndola, de volta, né? Tivemos uma entrevista essa semana, já estamos de volta porque é o assunto do dia, é o assunto centro das atenções. Secretário, obrigado por estar aqui de novo mais uma vez. E eu começo logo perguntando o seguinte: normalmente, numa conversação com o Parlamento, com a Assembleia, o governo manda um projeto já imaginando que vai ter alguma emenda, que vai ter algum corte, que vai ter alguma adaptação. Hoje o governo diz que não tem plano B, mas vai ter que ter. Qual seria esse plano B? Não existe plano B na medida que as medidas que foram estudadas, na verdade, são uma série de medidas, são mais de 14 projetos de lei, 6 decretos, são aqueles que buscam dar previsibilidade ao pagamento do servidor. É bom que a gente entenda, Fachel, e um número é importante para dar. O número da Previdência do Estado do Rio de Janeiro hoje. Nós temos 246 mil aposentados e pensionistas. O que a gente gasta, o Rio Previdência gasta, é de aproximadamente 18 bilhões de reais por ano com 246 mil aposentados e pensionistas. Isto é o mesmo orçamento que a segurança, a saúde e a educação juntos para 16 milhões de habitantes da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem uma distorção na Previdência, não só do Rio de Janeiro, mas de praticamente todos os estados da federação, brutal. Nós arrecadamos 5 bi de contribuição previdenciária e gastamos 18 bilhões de reais. Então, as medidas são necessárias, elas são duras, sem dúvida nenhuma, afetam a vida das pessoas, não há dúvida. Não se quer punir o servidor, mas não há outra alternativa. Secretário, me parece evidente, pelo que a gente já assistiu nas reportagens, nas imagens, nas reações, o que está se ouvindo, me parece evidente que a classe, principalmente de funcionários públicos, está completamente insatisfeita, que vai continuar mobilizada e que vem pressão por aí. O que é que vai acontecer se esse pacote, se essas medidas, e que existe uma chance muito grande disso acontecer, não forem aprovadas em sua integralidade? A reação dos servidores públicos, dos sindicatos, é claro que ela era esperada. Não era possível que os servidores aplaudissem a medida. Nem tampouco o governo está feliz ao mandar medidas tão duras para a Assembleia Legislativa. Eu só digo que elas são imprescindíveis, não houve outra alternativa. Isso faz parte do jogo democrático, debater com a Assembleia, aprofundar as discussões, levar os números para os deputados. São 70 deputados que são representantes do povo fluminense. São mais de 16 milhões de habitantes que estão representados na Assembleia. Então, o que nós faremos com a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é detalhar esses números, mostrar a importância do projeto ser aprovado, que justamente busca preservar o servidor. Porque se o projeto não for aprovado, o servidor terá um cenário extremamente dramático. Olha, secretário, a gente está percebendo que a situação não é fácil, que as consequências aí acontecerão de uma maneira ou de outra, aprovado ou não. E o senhor fala muito em que o governo não está feliz em fazer isso. Olhando para trás, né, a sociedade ela também está cobrando as ações que o governo fez antes disso tudo acontecer. Aonde o governo errou? Para você ter uma ideia, hoje 65% da despesa do governo é com o servidor público, aposentado e ativo. Você tem 15% que são gastos em serviços da dívida, tá? Para te mostrar que as despesas são praticamente inflexíveis. Você tem mais 15% que são despesas obrigatórias em saúde e educação. Agora, onde dá para mexer, o Estado decide. Decidiu certo? São imposições condicionais. Você tem só 5% do orçamento que é possível, chamado o custeio discricionário, aquilo que é, mas não é tão discricionário assim. Você tem ali a gasolina do carro da PM, a alimentação do preso, luz, água, telefone. Essas despesas o governo reduziu em mais de 40%. Gastava aproximadamente 4 bilhões e 200 em 2013, hoje gasta 2 bilhões e meio. A formatação das despesas do Executivo ela é praticamente inflexível. Então, a gente teve que enfrentar a questão previdenciária. O que o senhor achou das propostas que o deputado falou agora há pouco na sua entrevista, de alternativas para arrecadar? O deputado Luiz Paulo coloca uma questão dos royalties de petróleo, uma decisão. Nisso, o governo se antecipou. O Estado do Rio de Janeiro, através da Procuradoria-Geral do Estado, foi ao Supremo Tribunal Federal, a liminar que o deputado Luiz Paulo cita
do ministro Luiz Fux foi uma iniciativa do governo, através da Procuradoria-Geral do Estado, já que o Conselho Nacional de Política Energética estava inviabilizando a ANP de decidir o correto valor do preço do barril do petróleo. O ministro Luiz Fux concedeu a liminar, já então que... é algo que vocês estão esperando? Não, estamos já lutando isso há mais de um ano e agora a ANP irá decidir, já que o nosso preço do barril do petróleo está completamente defasado do mercado internacional. Isso já foi uma iniciativa tomada, mas essas coisas não são mágicas, não são rápidas, nem na velocidade que a gente gostaria. Olha, a pergunta que tem que fazer é importante, está todo mundo assistindo agora querendo ouvir a resposta. 13º salário, vem? A Secretaria de Fazenda já se pronunciou que irá fazer um comunicado ao longo dos próximos dias a respeito da previsão 13º. Esse comunicado pode ser ou tem ou não tem. Exatamente. A situação é muito difícil. A situação é muito difícil, mas haverá um pronunciamento da Secretaria de Fazenda a respeito do tema. Agora, voltando para a proposta, um dos itens ali fala da contribuição previdenciária. Por que a contribuição de quem ganha mais de 5 mil, por exemplo, não pode ser maior? Não. Haverá uma igualação. Todos contribuirão com 30% no final das contas, porque quem ganha mais de 5 mil reais hoje já paga com 11% de contribuição previdenciária. Estes terão um acréscimo dessa alíquota que é temporária e extraordinária. Bom que diga, ela é temporária, ela busca justamente corrigir o déficit. Todos pagarão no final do dia a mesma coisa. 30%. O que acontece é que hoje, aqueles que ganham menos de 5.200 não são cobrados, mas isso é só uma faculdade do governo. Não há nenhum afastamento por parte da Constituição da impossibilidade de se cobrar uma alíquota extraordinária para esses servidores aposentados e pensionistas. Queria agradecer muito a sua presença aqui. É importante que o telespectador que está em casa saiba que é momento de conversar, é momento de debater e é momento de decidir o que a sociedade deseja para o Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Rio. Eu que agradeço, Fachel, quando tiver a oportunidade que a gente puder esclarecer para tranquilizar as pessoas e mostrar que o caminho é esse, infelizmente, estou à disposição. Tá bom, obrigado.